Você reparou que o menino de branco nunca fala as coisas do jeito que realmente elas são e só vive dando charadas? O episódio 9 acabou de esfregar a resposta disso na nossa cara, mas parece que muita gente deixou essa pista sutil passar batido. Então eu juntei as peças do que a Sofia falou e cheguei à conclusão do real motivo para o menino de branco não abrir o jogo de uma vez por todas com o Vitor e com a Tabitha. Quer saber o porquê? Então fica comigo nesse vídeo até o final. Rapaziada, vamos combinar que o que a Sofia falou me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque ela deixou claro que aquele lugar é construído em cima de rituais, e com rituais a forma como você faz alguma coisa é tão importante quanto o que você faz. E é exatamente por isso que o menino de branco não mastiga a informação. Ele tentou fazer isso no ciclo passado, contando tudo sobre as crianças para o Christopher, e nós vimos a tragédia que isso causou. O próprio menino de branco sacou o erro, tanto que quando ele impede o Vitor de cortar a árvore, o Vitor pergunta por que ele não o ajuda de verdade, e a resposta dele é bem na lata: porque eu já tentei fazer isso com o Christopher, acho que vocês precisam aprender sozinho. É o único jeito de vocês entenderem. E agora a Sofia confirma algo que a gente já vinha teorizando. As coisas precisam ser feitas de um jeito muito específico para ter o efeito desejado. Então para pensar comigo sobre, por exemplo, a árvore de garrafas, porque na primeira vez a árvore levou a Tabitha direto para o farol e ela conseguiu sair da cidade. Mas na segunda vez que ela tentou passar por ali, o menino de branco parou tudo e disse que achava que ela não ia chegar no farol. E eu te pergunto, por que isso? Porque apressar as coisas não era o curso de ação que os personagens precisavam tomar naquele momento. Se o menino de branco não tivesse parado a Tabitha, ela teria pago o mesmo preço que o Dale pagou. A árvore de garrafas foi o nosso primeiro ritual, claro, e a gente viu ela agindo de uma forma diferente para cada personagem, sempre jogando as pessoas exatamente para onde elas precisavam estar. Depois daquele massacre na Casa Colônia, a Julie e o Vitor entraram na mesma árvore, mas saíram em lugares completamente diferentes. A Julie foi parar no porão enquanto o Vitor caiu na floresta e deu de cara com quem? Com o menino de branco, que mandou ele esperar a Tabitha nos túneis para conseguir salvar ela. Mas olha que loucura a sequência disso. A segunda vez que a gente viu as pessoas usando a árvore foi lá no final da primeira temporada, quando o menino de branco mostra a passagem para o Boyd e para a Sarah e os dois entram nela. A Sarah vai parar no porão da igreja enquanto o Boyd fica preso na masmorra. É graças a isso que o Boyd encontra o Marty, acaba infectado com o sangue dele, depois volta para a cidade e mata o monstro Sorriso. E isso leva com que o Sorriso renasça através da Fátima, culminando na Fátima controlando o próprio monstro e salvando Kenny. Gente, isso aqui foi outro ritual acontecendo bem debaixo do nosso nariz e a gente não entendeu na época. As pessoas precisam fazer as coisas de uma maneira exata para a história prosseguir, como se fosse um roteiro, sabe? Como se fosse uma história já escrita. E isso me lembra aquela teoria de que From nada mais é do que uma história de criança sendo contada antes dela dormir. Mas voltando aqui para essa teoria, porque ainda tem muita coisa pra gente pirar aqui, a desvantagem dos nossos personagens ali é o Homem de Amarelo, porque ele sabe de todos esses eventos e está fazendo o possível para sabotar tudo. Vocês repararam que a Sofia não quis impedir o plano de acontecer de cara? Isso rolou porque ela já sabia que o plano original do Boyd não era o ritual certo para eles voltarem para casa. Se a gente olhar o diálogo, a Clara pergunta se ela quer que os moradores sejam impedidos de desenterrar os ossos, e a Sofia responde dizendo que a entrada deles nos túneis no dia seguinte não ia acabar bem, que a ideia era boa, mas o lugar não perdoava. A Sofia fala isso porque sabia que o plano inicial do Boyd envolvia um monte de gente aleatória descendo lá. A ideia certa era desenterrar os ossos, sim. Só que o jeito certo de fazer isso era apenas com Jade e a Tabitha descendo lá naquelas cavernas. Então, para mim, é por isso que as crianças apareceram para Tabitha. Elas precisavam que ela entendesse isso. O Homem de Amarelo quer manter o ciclo rodando e precisa que os moradores matem o Jade. É por isso que a Sofia corta a escada. E aqui um parêntese bem rápido. Como é que ninguém conferiu essa escada 2 ou 3 vezes? Era o plano de fuga inteiro deles e a galera simplesmente confiou que as pessoas que provavelmente nunca cortaram uma corda na vida fariam um trabalho perfeito. Acho que faltou um controle de qualidade pesado
errado ali, né? Ainda mais que quem tá coordenando tudo isso é uma policial. Ou simplesmente isso tudo que a gente viu é um erro de roteiro, ou uma facilidade do roteiro para que dê tudo errado no plano de Jade. Então a Sofia cortar a corda é dar aquele empurrãozinho. Empurrãozinho é esse que a personagem tinha dito numa cena anterior, que é um empurrãozinho que vai favorecer o lado da própria vilã. Mas eu confesso que uma coisa eu acho certa é que o Jade e a Tabitha vão escapar. Agora resta saber como. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu pensei numa teoria, que é a Fátima ser responsável por ajudar os dois, parando o sorriso de novo ou até mesmo dando vida ao Golem. Mas talvez seja exatamente por esse motivo que a Sofia mandou a Clara envenenar a Fátima. Assim ela fica totalmente desabilitada e não consegue ajudar o Jade e a Tabitha lá embaixo. É muito sinistro isso, né? Na sua opinião, o que você acha? Você acha que o Jade e a Tabitha vão conseguir escapar? Ou só o Jade vai escapar? Ou só a Tabitha vai escapar? Ou os dois vão acabar morrendo naqueles túneis? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que eu quero saber demais. E sabe uma coisa que eu acho muito sinistra também? É você ter assistido esse vídeo até agora e não ser inscrito no canal. E muito menos ter deixado o like. Então me ajuda aí, por favor, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o like também, porque ajuda demais. Tem um botãozinho aí chamado Hype, que se você apertar ajuda o canal a posicionar melhor na plataforma. Vale a pena lembrar que eu fiquei um tempo sem postar vídeos por problemas pessoais e agora eu tô voltando a postar vídeo quase todo dia. Então se você quer ver essa e outras análises, me ajuda aí e compartilha o vídeo também para aqueles seus amigos que adoram From. Um beijo no seu coração, valeu demais. E vamos voltar pro vídeo. Então é por causa dessas regras invisíveis que o Menino de Branco não pode simplesmente sair dando instruções. A série já deu vários exemplos de que pegar atalhos traz consequências desastrosas. Talvez isso alivie um pouquinho o seu coração com relação ao Menino de Branco, que tem dado raiva e parece que ele não fala aquilo que é preciso fazer para aqueles moradores saírem de From. Então o Menino de Branco contando as coisas pro Christopher e o Dale entrando na árvore são provas muito grandes de que quanto menor a interferência do Menino de Branco, melhor. Por enquanto eu ainda sou time Menino de Branco e eu tô muito curioso para descobrir qual era, afinal, o jeito certo de desenterrar os ossos, porque arrancar a árvore de garrafa na força bruta claramente não é. O Menino de Branco não teria intervido se não fosse extremamente necessário, aparecendo pro Vitor e pedindo para ele mandar todo mundo parar. E vamos combinar, me deixou muito revoltado o jeito que o pessoal descartou o Vitor. Se um cara que sobreviveu ali sozinho por mais de 40 anos, sem ter nem talismã na época, entra em desespero dizendo que a árvore é importante, o mínimo era para parar e ouvir com atenção. Só que eu acho que com aquela ajudinha dos roteiristas, no final das contas, parece que o plano da Sofia vai dar certo. Eles vão com certeza seguir com o plano e arrancar aquela árvore do lugar. Então, pra galera que fica dizendo que o Menino de Branco não faz o suficiente, eu acredito que ele fez absolutamente tudo o que podia para apoiar esse ciclo. Ele até ajudou a Tabitha a voltar para o mundo real. A gente viu o mesmo padrão com as crianças Ankui. Elas poderiam ter falado logo algo do tipo, nós somos as crianças sacrificadas, mas não, elas só repetiram a palavra Ankui o tempo todo. As coisas têm que ser feitas no passo a passo correto. O Menino de Branco tentou pular essa etapa com Christopher e deu no que deu. E agora com Jade e a Tabitha descobrindo as coisas por conta própria, os eventos estão tomando um rumo completamente diferente. E é por isso que esse ciclo chegou tão longe. E eu acho que isso é um território desconhecido até para o Homem de Amarelo, que parece até empolgado para ver como que os moradores vão reagir. Como o Jade e a Tabitha fizeram o ritual da lembrança certinho, tocando a música, a Tabitha sacou que as crianças queriam ajudar. Se ela não tivesse lembrado de nada, ia achar que o Ethan estava em perigo ao ver as crianças apontando para ele no episódio 9. O mesmo vale para as visões do Jade lá com o símbolo e o homem de um olho só. O que parecia uma ameaça acabou sendo a própria chave para a fuga. O conhecimento tem um custo. Essa regra vale para a cidade inteira. Se o Menino de Branco aparecesse para o Boyd e entregasse as respostas prontas, a gente veria um massacre se repetindo. As evidências de que o massacre aconteceu logo depois da revelação do Christopher
estão aí. Então, mesmo que seja frustrante ver o menino de branco soltando algumas migalhas ao invés de dar a solução, a gente precisa entender que ele está tentando salvar os moradores da melhor forma possível. Talvez, como eu, você também estava revoltado com as aparições do menino de branco sempre falando a mesma coisa, só que para mim a grande diferença entre ele e o Homem de Amarelo é que o menino de branco só precisa de uma vitória para mudar tudo e quebrar essa maldição. Agora eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo se vocês também vão dar um voto de confiança para o menino de branco, que agora é adolescente de branco, ou se acham que ele esconde alguma coisa a mais. E não esqueça, clica no botão aqui de hypar, clica no like e se você não é inscrito também, me ajuda a chegar a mais inscritos e mais pessoas, tá bom? Compartilha esse vídeo também que ajuda demais. Valeu, fui, a gente se vê no próximo vídeo.